Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Está escrita no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe de que era aquilo. E ele informou: Veio a teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tu, o que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bendito seja o nome do Senhor. Deixem as Bíblias abertas, irmãos. Vamos fechar os olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Pai Santo, nesse momento já nós rendemos glória e aleluia ao teu santo nome, Senhor. Porque já nos louvores entoados, já podemos sentir a tua presença, a alegria que vem do alto, da tua eternidade. Nós pedimos acerca da tua palavra, Senhor, para que ela venha de encontro à nossa necessidade, e que o Senhor nos dê entendimento da mesma. Faz, ó Pai, os nossos ouvidos
sensíveis à tua voz, Senhor, para que todos nós que aqui estamos possamos sentir a tua presença viva, real, falando e operando em nossos corações, ó Deus. É a oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, o meio ordinário, primordial, que Deus, Ele nos deixou para falar conosco, é a sua palavra. A sua poderosa palavra, inerrante, infalível palavra. Nós vemos, meus irmãos, várias passagens, vários versículos na Bíblia que nos deixam claro isso. Em Hebreus 4:12, a palavra nos fala que a sua palavra ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 fios, e penetra até as juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do nosso coração. A palavra também diz, meus irmãos, em João 6:63, que a palavra de Deus ela é viva, e as minhas palavras são espírito e vida. A palavra também fala, meus irmãos, em Salmos 119, no versículo 165, que muita paz tem os que a amam, e a tua palavra para eles não há tropeço. A palavra também, meus irmãos, dá uma referência em Salmos também, 119, no versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra também diz, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é poderosa, eterna e eficaz. Ou seja, irmãos, nós temos muitas referências que nos dão esta certeza, que a palavra de Deus ela é o modo em que Deus ela opera e fala a nossa vida. Irmãos, e nós acabamos de ler uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Uma das parábolas que todos nós aqui, por certo, já ouvimos uma mensagem sobre ela e temos um certo entendimento sobre ela. Mas, meus irmãos, nessa noite, Deus quer nos ensinar algo além, a mais, aonde, meus irmãos, vamos entender o que realmente essa parábola ela nos traz de ensino essa noite. Meus irmãos, as parábolas, elas eram um dos meios principais que Jesus ele falava com seus discípulos e com aqueles que ele queria trazer um ensino, uma doutrina, trazer, meus irmãos, através de histórias que continham nas parábolas, algo que pudesse tocar na vida da pessoa. Algo que na parábola, irmãos, a pessoa pudesse olhar para dentro de si e dizer, essa parábola, algo nela tem a ver com a minha condição de vida, com algo que eu estou passando. E essa parábola que nós lemos, irmãos, a parábola do filho pródigo, ela justamente, meus irmãos, ela tem um ensino que, por certo, muitos que entraram aqui nessa noite vão se identificar com essa parábola. Meus irmãos, e a parábola que nós lemos, que é a parábola do filho pródigo, ela é uma parábola de um filho que pediu a herança do pai e foi embora de sua casa, foi para uma terra distante, e a palavra fala que esse filho, ele gastou toda a herança do pai, dissolutamente, e ele, num certo momento, ele cai em si e deseja retornar para a casa do pai. Mas, meus irmãos, essa parábola, ela podia muito bem parar por aqui, né?
E essa parábola ela podia muito bem não se chamar a parábola do filho pródigo, mas por certo ela podia se chamar a parábola do pai gracioso, do pai amoroso, do pai que ama o seu filho. Porque, irmãos, durante essa parábola, a palavra pai, ela foi citada 10 vezes. E a palavra filho, somente 6 vezes só. Então, por certo, essa parábola podia muito bem se chamar a parábola do pai que ama o filho, que cuida do filho, que ama ele de uma forma graciosa, bendita. Mas a parábola dá ênfase para o filho pródigo. E nós vamos entender o porquê dessa ênfase para o filho pródigo nessa noite. Meus irmãos, para entendermos essa parábola do filho pródigo, nós vamos ter que retroceder um pouquinho aí na palavra. Vamos no versículo 1. Há um termo aí que começa esse versículo. Qual é a primeira palavra que começa essa parábola, irmãos? Qual é a primeira palavra que começa esse versículo? O versículo 1. A palavra diz o seguinte: continuou. E continuou. Por favor, projete para mim no Lucas 15, no versículo 11. A palavra fala, e continuou. Ou seja, meus irmãos, dá a entender aqui que essa parábola é a continuação de outra história. É a continuação de outra história. Ou seja, não é o início da história da parábola do filho pródigo, mas é a continuação de outra história, ou seja, de uma história que vem atrás. Meus irmãos, e qual é essa história que vem atrás do filho pródigo? Qual é essa passagem que vem atrás? Por isso que eu pedi que os irmãos mantessem a Bíblia aberta, para que nós pudéssemos aprender na palavra e manusear ela. Qual é essa história que vem atrás da parábola do filho pródigo? É a parábola da dracma perdida. Ou seja, o que a palavra quis dizer aqui? Para que nós pudéssemos entender a parábola do filho pródigo, a gente tinha que entender a parábola da dracma perdida. E a parábola da dracma perdida, o que ela se trata? Ela, de uma forma resumida, irmãos, ela se trata de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma dentro da sua casa. E a palavra fala que ela varreu a sua casa, tirou os móveis e, de uma forma muito diligente, cuidadosa, ela procurou essa dracma perdida. Essa dracma que estava perdida dentro da casa dela. Meus irmãos, e a dracma, só para que os irmãos entendam, a dracma é uma moeda equivalente a 1 denário. Era uma moeda de muito valor, Nesse contexto aqui, meus irmãos, da passagem, da parábola da dracma perdida, meus irmãos, era uma fortuna para aquela mulher. Uma fortuna. Valia muito. Por isso que ela ficou muito preocupada, mesmo que ela tivesse ainda 9 moedas com ela, aquela única moeda que ela havia perdido, simbolizava, meus irmãos, dias, meses de sustento daquela mulher. Por isso que ela ficou tão preocupada, aflita, por perder aquela dracma. Meus irmãos, e todos que conheciam ela, viam aquela dracma e sabiam do valor dela, quando aquela mulher achou aquela dracma, como um grande livramento que Deus dara a ela. Uma bênção. Porque a perda daquela dracma significaria, irmãos, um prejuízo muito grande para aquela mulher. Muito grande. Meus irmãos, e ela estava perto de perder algo que de fato era muito importante. Havia um valor grande naquela dracma. Meus irmãos, e a palavra fala no versículo 10,
o seguinte: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então aqui, nesse versículo aqui, 10, aqui Jesus ele faz um resumo do ensino que havia no valor dessa dracma. E nós vamos entender durante a palavra o porquê que era necessário o arrependimento. Só, meus irmãos, que a história não se encerra por aqui. No início aqui dessa parábola da dracma perdida, é usado um termo aqui no versículo 8, que nos dá a entender que a história não terminou aqui, mas que ela tem uma continuação. Inicia com o termo ou, os irmãos podem ver, ou seja, porque ainda há uma história antes da parábola da dracma perdida, que nós temos que entender para alcançar um entendimento pleno da parábola do filho pródigo. E o que se trata essa parábola que vem antes da parábola da dracma perdida e da parábola da dracma perdida? Qual é essa parábola, irmãos? É a parábola da ovelha perdida. E o que essa parábola fala, irmãos? Essa parábola se trata de um pastor que tinha consigo 100 ovelhas no seu aprisco. E a palavra fala que dessas 100 ovelhas, uma se perdeu. Os irmãos estão vendo alguma familiaridade nas histórias, irmãos? De perdas? Uma ovelha se perdeu. E a palavra fala que esse pastor, ele com muito cuidado, diligentemente, ele foi atrás dessa ovelha que se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco e foi procurar esta ovelha perdida. Meus irmãos, só de forma resumida, para que os irmãos entendam, a figura do pastor ali no passado, ele não era dono do aprisco. Ele não era proprietário do aprisco. Ele era um serviçal. Ele era um trabalhador que era contratado pelo proprietário, pelo dono ali do aprisco, para ser o pastor, para cuidar das ovelhas. Meus irmãos, e diariamente esse pastor levava as ovelhas para o oásis, para tomar água, para caminhar, para cuidar das feridas delas, para fazer tudo pelas ovelhas. Ou seja, toda a responsabilidade estava no pastor. E que se ele perdesse uma das ovelhas, ele poderia ser mandado embora, poderia perder o seu ofício. Então os irmãos entendam o porquê da preocupação desse pastor em procurar essa ovelha perdida. Essa ovelha que estava perdida longe, fora do aprisco. Fora do aprisco. E a palavra fala, irmãos, que esse pastor ele foi e encontrou a ovelha fora do aprisco e trouxe ela para dentro do aprisco novamente. E aqui, meus irmãos, no versículo 7, Jesus aqui ele resume novamente a parábola da ovelha perdida. Quando ele diz o seguinte, no versículo 7, do capítulo 15 de Lucas: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os irmãos estão vendo novamente a familiaridade entre as parábolas? Meus irmãos, por certo, muitos de nós que estamos aqui nessa noite jamais imaginávamos, que para entender a parábola do filho pródigo, que é o tema da mensagem dessa noite, que é o assunto que nós vamos trazer, era necessário entender essas 3 parábolas. Não é verdade? Mas nós precisamos saber agora, irmãos, para quem Jesus estava direcionando essas 3 histórias. Para quem? Para quem que ele estava falando isso? Meus irmãos, para quem que ele estava contando isso? Aí nós vamos lá no versículo 1, do capítulo 15.
Nós vamos descobrir isso. A palavra diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vou parar aqui. Então nós descobrimos para quem Jesus estava falando. Jesus estava falando, irmãos, para os fariseus, para os escribas. E ali num dado momento, meus irmãos, a palavra fala que Jesus ele estava ali numa casa, para que os irmãos se situem. E ele estava numa casa ali, irmãos, de um gentio, de um pecador. E os fariseus, só para que os irmãos entendam, os fariseus não combinavam com os gentios. Para, meus irmãos, a comunidade judaica, meus irmãos, um gentio era considerado uma pessoa imunda, uma pessoa maldita e condenada. Então, por isso que os fariseus olhavam aquela situação de fora da casa e mandaram chamar Jesus e indagaram ele: você não é o milagreiro? Você não é o Messias, o Salvador? Você não é o profeta? O que você está fazendo com esses gentios? Com esses malditos? Com esses condenados? Por que você tem comunhão com eles? Por que você está na casa deles? Foi isso que aconteceu, irmãos. Aí Jesus, ele respondeu o seguinte: posso contar 3 histórias para vocês? Foi isso. Aí ele começou com a parábola da ovelha perdida, depois foi para a parábola da dracma perdida, e chegou na parábola do filho pródigo. Por quê? Porque Jesus queria deixar o ensino para os fariseus. Responder aquela pergunta: o porquê dessa compaixão com um gentio que é condenado, que é maldito? O porquê Jesus justamente moveu-se de compaixão por esses que eram considerados pela sociedade judaica amaldiçoados? Aí Jesus ele conta essas parábolas, meus irmãos, e ele conta. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja: por que ele conta essas 2 parábolas, as primeiras, né, a da dracma perdida e da ovelha perdida, antes da parábola do filho pródigo? Por quê? Meus irmãos, a primeira parábola mostra alguém que está perdido fora da casa, fora do aprisco. Meus irmãos, hoje muitos têm estado nessa mesma condição. Têm estado distante da presença de Deus, fora do aprisco, fora da comunhão. Foi o que quis dizer aqui na parábola da ovelha perdida. Porque a ovelha aqui, meus irmãos, ela não se perdeu dentro do aprisco, ela se perdeu fora. E o pastor foi buscar ela fora do aprisco. A segunda parábola, irmãos, lembram da dracma perdida? Aqui simboliza uma pessoa que está perdida dentro de casa. Lembram? A mulher não perdeu a dracma dentro da casa dela? Não foi, irmãos? Então aqui simboliza uma pessoa que está perdida dentro de casa. E no contexto aqui, irmãos, podemos dizer que há muitas pessoas hoje perdidas também dentro da igreja. Dentro da igreja. Perdidas. Meus irmãos, e a parábola do filho pródigo, ela vai unir e resumir as outras 2 parábolas. Porque ela fala do filho pródigo que perdeu a sua bênção fora da casa dele, como é a própria história diz, não é verdade? E, meus irmãos, a palavra fala do filho mais velho, do irmão mais velho. Meus irmãos, que está perdido dentro de casa também. E nessa mensagem, a maioria de nós sempre ouvimos acerca só do filho pródigo, não é verdade?
E não se fala muito sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Mas, meus irmãos, de fato, e vamos ver na palavra, o filho mais velho também estava perdido. E nós vamos ver no versículo 25. Acompanha comigo, irmãos. No versículo 25, o que a palavra diz? Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, que teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Vou parar aqui. Os irmãos estão vendo? O filho mais velho, meus irmãos, estava fora da casa também. Estava perdido. Estava perdido. E o que a palavra falou aqui? Que ele estava indignado, irado com o pai. Porque ele fez tudo para o pai, cuidava do campo para o pai, nunca saiu da casa como o filho pródigo saiu. E ele começou a indagar o pai. Nós vamos ver aqui, ó. Começou a indagar, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito para eu puder me alegrar com os meus amigos. Meus irmãos, aqui é a prova que o irmão do filho pródigo também estava perdido. Perdido nos seus conceitos. Perdido em tudo aquilo que não agradava. A indignação, a ira entrou no coração dele, mesmo ele estando junto com o pai, mesmo ele morando junto, na mesma casa, ele também estava distante. Estava distante. Meus irmãos, e como essa história termina? O pai daqueles dois homens, na porta da casa, os irmãos vão ver, no versículo 32, o pai na porta da casa, falando com o filho mais velho, para que ele pudesse entrar, insistindo com ele, para que ele pudesse entrar para casa, para que ele pudesse ali se regozijar, junto com seu irmão, com o filho pródigo, para que ele pudesse se alegrar. O desejo do pai era reconciliar o irmão mais velho também, trazê-lo para dentro de casa. Meus irmãos, Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, que os fariseus, a história aqui, meus irmãos, ela termina do mesmo modo que começou lá com os fariseus. Os irmãos lembram? Jesus dentro da casa, os fariseus fora, perguntando: quem são esses pecadores aí? Esses malditos? E aqui na parábola do filho pródigo, meus irmãos, o pai se depara com a mesma situação. O filho mais velho fora da casa, não querendo entrar. E o filho pródigo já estava lá, porque o pai o recebeu, o pai o trouxe de volta. Meus irmãos, os fariseus eram como um filho mais velho. Deveriam se arrepender, se conciliar com o pai e entrar para casa. Deveriam reconhecer que eram pecadores. Então, o Senhor Jesus queria dizer para os fariseus: olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam entender que, do mesmo modo como os gentios, vós também sois pecadores. Vós também precisais da bênção de Deus. Precisais reconhecer. Então, o ensino central dessa palavra, irmãos, e que Jesus quis dizer aqui, é para que os fariseus eles pudessem se converter dos seus maus sentimentos, daquilo que não agradava a Deus, dos julgamentos que eles faziam ali dos gentios, e pudessem aceitar essa salvação. Meus irmãos, nessa noite, nessas 3 parábolas, eu quero dizer para todos que estão aqui, as 3 parábolas mostram claramente a figura de um Deus amoroso, que está ansioso para resgatar eu e você. Todos nós que entramos aqui. Meus irmãos, e o ensino que Deus quer nos deixar nessa noite é que, por certo,
Há alguns filhos pródigos que entraram aqui nessa noite. Há também aqui muitos filhos mais velhos, ali do pai, que estão aqui. Às vezes, meu irmão, você está dentro de uma igreja, você canta louvores, você vem ao culto, você é um religioso, você está aqui todo domingo, mas você não está em comunhão com o Pai, você não tem intimidade com Ele, você está perdido dentro da casa do Pai, dentro da igreja. E eu não estou perguntando aqui, meu irmão, quantos anos você tem de igreja, se você é batizado ou não, se você vem no culto todos os domingos, não é isso não, viu? Eu estou perguntando aqui se você tem intimidade com Deus, se você foi regenerado, se você é uma nova criatura nele, irmão. Mas tem a figura do filho pródigo também, que reconheceu o seu pecado, que sabia que ele estava sujo, imundo, pecador, que ele estava morto. É o que a palavra fala, irmãos, que ele saiu da casa do pai e foi viver o mundo. Ele largou a herança do pai, largou tudo. A palavra fala, meus irmãos, que o filho pródigo gastou a herança do pai dissolutamente. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Dissolutamente é com as piores coisas dessa vida. Meus irmãos, e há muitos filhos pródigos nessa hora que estão aí, ó, no mundo, gastando a herança do pai dissolutamente também, nas bebidas, nas drogas, nas festas da vida. Mas eu quero dizer, meus irmãos, para muitos filhos pródigos que estão aqui nessa noite, e por certo alguns filhos mais velhos do pai, essa noite é noite de reconciliação com você, meu irmão. Deus veio aqui para se reconciliar com você. Se você entrou aqui em uma situação distante do pai, vivendo somente essa vida, ou às vezes você é o irmão mais velho que está perdido dentro da igreja, você se tornou um religioso somente, você se tornou somente um telespectador de culto. Você vem aqui, assiste, vai embora e a sua vida não muda. Ou seja, você é um religioso, um cumpridor da lei, não é verdade? Não, eu fui no culto domingo, estou certo com Deus. Está tudo bem. E fazemos como o filho mais velho, irmãos. Cobramos o pai. Cobramos ele. Indagamos ele. E o pai responde, mas meu filho, o que é meu é teu. Você está aqui junto comigo, na minha casa. Você mora comigo. O porquê dessa cobrança? Você está junto comigo. Mas ele estava perdido também, irmão. Eu não estou perguntando aqui também se você é membro de igreja A, B ou C, meu irmão. Eu não estou perguntando se você pertence a um hall de membros. Se você um dia foi um diácono, um obreiro, um pastor. Não! Eu estou perguntando se você tem uma vida transformada por Cristo. É isso, meu irmão. A parábola do filho pródigo foi com o intuito de todos nós que entramos aqui nessa noite declarar o seguinte: eu estou morto e eu só vou viver pela graça dele. Eu vou estar de pé pela graça de Deus. Meu irmão, o Pai, Ele vai ao encontro de nós. Como o pastor que foi atrás daquela única ovelha daquele dia. Lembra da parábola da ovelha perdida? O pastor foi longe, andou muito longe para ir de encontro àquela única ovelha. Meus irmãos, eu quero dizer para a igreja nessa noite, o Pai, Ele deixou as 99 ovelhas lá na eternidade, lá no céu. Quantas ovelhas estão lá, irmãos? 99, muitas. Abraão, Isaac, Jacó, João, Paulo. Quantos servos de Deus? São os 99, as 99 ovelhas. E sabe qual foi a ovelha perdida?
é eu e você. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, Deus ele veio para resgatar eu e você nessa noite. Nós somos, meus irmãos, a ovelha perdida. Nós somos a ovelha desgarrada, que Deus vai com muito amor, diligentemente nos buscar, nos trazer de volta. Meus irmãos, nós também somos a dracma perdida, que Deus diligentemente, Ele nos procura. Às vezes você está perdido dentro da igreja, irmão, você não tem comunhão. Você entra na igreja, você não sente o Espírito Santo agindo. As lágrimas não rolam nos olhos mais. Nós cantamos louvores como cantamos no início do culto e você não se alegra. Meu querido, hoje é noite que Deus quer renovar valores celestiais da sua vida. Você precisa sair daqui diferente da forma que você entrou, meu irmão. O primeiro amor precisa ser renovado em você. Mas a palavra fala que a mulher ela caçou diligentemente a moeda, a dracma. Como eu disse, era uma dracma de muito valor, irmão. A sua alma é preciosa para Deus, viu? A sua alma é preciosa para Deus, meu irmão. A palavra fala que se nessa noite Deus pedir tua alma, o que tens preparado, para quem será? Hein, meu irmão? Para onde que sua alma vai? Para o céu ou para o inferno? Isso é sério, irmão. Isso é sério. E a parábola do filho pródigo, ela veio para nos ensinar isso. Sem arrependimento, meus irmãos, sem arrependimento, sem renúncia, se você nesse momento não entregar a sua vida no altar de Deus, você não verá a glória dele. E não importa se você é o filho pródigo ou se você é o filho mais velho, não importa. Os dois necessitaram de arrependimento. Os fariseus ali do passado foram levados a se arrepender, a olhar para dentro de si. Por que você está julgando o seu próximo? Por que você está falando mal? Meu irmão, não é porque estamos aqui na igreja aqui que nós somos melhores que ninguém não, viu? Há aqui um grupo nessa noite de muitos pecadores reunidos aqui, mortos em seus delitos e pecados. Mas nós já podemos glorificar a Deus, irmão. Se você subiu aqui nessa noite, se você está presente aqui, se você está ouvindo essa mensagem, é porque o convite irresistível da graça de Deus, ele está sendo feito nesse culto, nessa noite. É a graça dele. A graça dele está sendo manifesta nesse momento, por essa mensagem. Eu quero dizer para a igreja, é impossível você resistir a essa graça, irmão. Impossível. Sabe por quê? Porque ela custou um alto preço. Um alto preço. Deus, ele foi lá na cruz do Calvário, entregou o seu filho para uma das piores mortes, que era a morte de cruz. Ele sofreu, ele apanhou, ele foi humilhado, rejeitado, foi deixado de lado. A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. E foi por essa morte de cruz, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus está sendo derramada nesse culto, nessa noite. A graça dele, a infinita graça e misericórdia dele pela sua vida. Meu irmão, se arrepende hoje. Meus irmãos, coloque a sua vida diante de Cristo hoje. Não resista mais a essa voz. Às vezes, meu irmão, você é o irmão mais velho que está perdido na igreja. Você vem todo domingo no culto, você participa, você está aqui, você acha a palavra boa, você acha os louvores bonitos, mas você não se entrega. A vida não muda. Meus irmãos, e
Todos eles. Todos eles. Tanto na parábola da ovelha perdida, tanto na parábola da dracma perdida. O que a palavra fala? Versículo 7, do capítulo 15. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, de que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe por que muitas vezes você não alcança arrependimento? Sabe por que você às vezes não revive? Porque você não se acha morto. Meus irmãos, só é capaz de reviver quem se sente morto. O filho pródigo se sentia assim. Quando ele foi embora da casa do pai, ele se sentia morto. Tanto que ele chegou na casa do pai, irmão, sujo dos porcos, fedendo, se sentindo indigno. O próprio filho pródigo falou: pai, eu não me sinto digno de ser chamado filho teu. Senhor, eu não me sinto digno de voltar para casa, pai. Porque até os seus trabalhadores têm melhor vida do que eu. Eu te abandonei, pai. Eu troquei herança. Eu troquei tudo. Tudo. Pelo mundo. Meu irmão, quantos filhos pródigos têm trocado essa herança pelo mundo? Quantos filhos mais velhos aqui têm trocado a comunhão íntima por Deus para ser um simples religioso? Versículo 7 falou arrependimento. No versículo 10 ele confirma de novo na parábola da dracma perdida. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Eu vos afirmo de que igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. De novo, irmão, arrependimento. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, quando você compreende, já encerrando essa mensagem, quando você compreende a ansiedade, a bondade e a graciosidade do amor de Deus, meus irmãos, para ir atrás de nós, Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, para ir atrás de mim e de você. Meu querido, nessa noite, Ele te trouxe aqui na casa dEle, para revelar o amor dEle por você, o amor de um Pai gracioso. Lembra que eu falei no início da mensagem, que essa parábola podia muito bem se chamar a parábola do Pai amoroso? Meus irmãos, o amor dEle está sendo derramado nessa noite. Ô, meu irmão, você não está sentindo, não? É o amor dEle. Ele entregou o Filho dEle por você, para dar a vida por você, para que você não morresse dos seus delitos e pecados, mas que você tivesse vida nova na presença dEle. Mas a condição era essa: arrepende, arrepende, arrepende-se. Sabe por quê? Porque na hora que você se arrepender verdadeiramente, irmão, sabe o que vai acontecer? Essa graça de Deus, ela se torna irresistível. Você não vai conseguir resistir, não, irmão. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Você não vai conseguir sair daquela porta ali vivendo a mesma vida que você vive. Mas Deus vai transformar todas as coisas. Você vai ser uma nova criatura para a glória dEle, o louvor dEle, para a majestade dEle, meu irmão. É isso. Por isso, nessa hora, entregue a sua vida diante de Deus. Sabe por quê? Porque essa graça irresistível, esse convite irresistível, ele está sendo feito nesse momento. Para mim e para você. Aceite esse convite, irmão. Entregue a vida no altar dEle. Se curve a Ele. Se dobre a Ele, irmão. Aceite a salvação dEle. Porque nessa noite, o Deus da nossa vida, Ele vai aceitar o nosso coração. Ele vai aceitar a nossa vida. E como filho pródigo, sabe o que vai acontecer? Vai ter festa. Vai ter louvor, meu irmão. Vai ter alegria, porque um pecador se arrependeu. Um pecador só.
se arrependeu. E que nessa noite aqui, muitos pecadores aqui possam se arrepender também. Muitos. Sabe por quê? Porque vai haver grande festa no céu. Grande festa, irmão. Foi o que aconteceu aqui. O pai deu banho no filho pródigo. Pôs a roupa nele. Pôs anel no dedo. Pôs sandálias. Falou, olha, mate um novilho. Vamos fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E nessa noite, muitos que estão perdidos aqui foram achados pela glória dele. É isso, irmão. Se você entrou perdido aqui, Deus vai te achar. Se você entrou morto aqui, você vai reviver. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, irmão. Você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra dele. Deus transformou a vida do filho pródigo. Trouxe ele para casa. Cuidou dele. O irmão mais velho indagou o pai. A palavra não fala se ele entrou para dentro de casa. Por certo ele entrou, irmãos. Sabe por quê? Porque o pai, ele foi lá fora para reconciliar com o filho mais velho também. Eu quero dizer aqui, ó, eu estou olhando aqui para muitos filhos pródigos aqui. Por certo, muitos irmãos mais velhos também. Eu quero dizer com toda certeza, igreja, Deus está presente aqui para se reconciliar com você nessa noite.